Mas antes de contar esse caso que vai deixar todos nós estarrecidos, veja o que o Cidade Alerta está... O que aconteceu? No dia que aconteceu isso, ele chegou de manhã espancado, conversei com ele me ajudou a colocar as ferramentas no carro e falei que ia levar ele pro médico. E entrei para dentro de casa pegar meus documentos, celular, essas coisas que eu faço normalmente. Só que não aconteceu isso. A hora que eu saí, ele não abriu o portão, todo dia é ele que abre e fecha o portão para mim sair, e sumiu. Não deu notícia até hoje. Chega a informação para mim, eu não vejo, eu vou atrás, corro, tô desde quarta-feira correndo atrás. Vai ver como matou ele. Informações e eu até agora eu não vi. Só as outras pessoas que vê, me ligam e eu vou atrás e não vejo ele. Ok, mas o que ele viu? Ele chegou espancado porque ele teria visto o vizinho fazendo o quê? Aconteceu um roubo aqui onde a gente mora e ele contou o que tinha acontecido para mim, o que estava acontecendo. E eu falei, era muito grave o que estava acontecendo. E como estava acontecendo tudo isso daí. Então, as mercadorias que foi retirada aqui do local. Bom, vem cá, por favor. Em poder dessas pessoas. É óbvio que o pai tem muitos dedos, né, para falar a história, mas o que a polícia investiga? Que o Matheus, e com toda razão, o Matheus teria flagrado o vizinho cometendo um crime e depois de revelar para as pessoas que ele teria visto isso, ele pode ter sido espancado pelo vizinho como uma primeira ameaça e aí o menino some e o vizinho desaparece. Então a polícia investiga se o fato do Matheus ter presenciado um crime pode ter relação com o desaparecimento de um menino de 16 anos de idade em Sorocaba. Eu acho que o pai está escondendo alguma coisa. Veja. Aos 16 anos, Matheus escondia um segredo perigoso. O pai soube pouco antes do sumiço do rapaz. O que seu Valdemir descobriu deixa o desaparecimento do filho dele ainda mais grave. Depois da revelação, o medo só aumentou. Seu Valdemir, como é que é para um pai não saber se o filho está vivo, está morto, se está em apuros? É doloroso. Doloroso, porque eu tô desde quarta-feira, parou minha vida. Tô desde manhã, não sei mais o que fazer. O desaparecimento trouxe à tona uma relação perigosa do garoto tímido e tranquilo. Este jovem, também menor de idade, trabalha como ajudante do pai de Matheus e convivia diariamente com o rapaz. Ele é um rapaz tranquilo? Tranquilo, calmo. Não é de arrumar confusão por nada, de sair buscando briga na rua? Não, isso não. Algo muito grave realmente aconteceu para ele chegar nessa situação. Verdade. Diante do sumiço repentino e cercado de mistério, até o comportamento do cãozinho de estimação virou uma pista importante para saber o que aconteceu com Matheus Felipe Ribeiro. Vai ver como Deus o livre guarde já matou O o cara. Matheus e o pai moram juntos nessa casa que fica nos fundos do terreno. O rapaz se mudou para cá há cerca de 6 meses, depois que a mãe morreu vítima de câncer. O Matheus então saiu da cidade de São Miguel Arcanjo, que fica a cerca de 90 quilômetros daqui, para recomeçar a vida em Sorocaba ao lado do pai. Os dois trabalham juntos. Como de costume, naquela manhã o Matheus colocou as ferramentas do pai aqui no furgão. Eles tinham um trabalho para fazer durante o dia. O pai é pintor e também faz pequenas reformas. Parecia tudo normal. Depois que o Matheus colocou as ferramentas dentro da van, o pai do Matheus entrou em casa para pegar um documento. Quando saiu aqui, percebeu que o filho já não estava mais ao lado do veículo. Ele imaginou então que o Matheus teria ido até o portão para poder abrir o portão e facilitar a saída. Só que o portão estava fechado. Naquele momento, o rapaz que ajuda o pai do Matheus também estava aqui.
Então os dois correram até lá e se dividiram. Cada um foi para um lado. Só que não havia mais nenhum sinal do Matheus. Por isso eles acreditam que ele entrou em algum carro para conseguir sumir tão rapidamente. Todo dia a gente levanta, arruma ferramenta no carro, eu entro para dentro, pegar meus documentos, às vezes usar o banheiro, ele faz a mesma coisa e sai e vai abrir o portão para mim. E nesse dia fizer a mesma coisa, eu fui usar o banheiro, saí, liguei o carro e o portão fechado. Aí deu um tempo que às vezes ele vai no mercadinho aqui pegar pão, pegar doce, para ele levar. E já veio correndo abrir o portão. Deu um tempo e nada. Aí fui lá, não vi ele. Aí já eu e o outro menino, nós saímos correndo de carro e o menino a pé. Não vimos mais ele aqui na região. Então, e o tempo que eu desapareceu foi muito curto. Então, ou eu ou o menino acharia ele. Quando vocês perceberam o sumiço, vocês correram para o portão. Isso, correram. E eu dei a volta no portão, ver se eu achava dele, nada dele. Já tinha desaparecido. Tinha já sumido já, em quarentena. Pelo jeito ele entrou no carro de alguém. Ah, certeza entrou. Falasse muito rápido assim, certeza. Possivelmente puxaram ele para dentro. Também. É um mistério para vocês. Verdade. Depois da morte da mãe, há um ano, Matheus morou com um tio materno até se mudar para Sorocaba em junho. Era um desejo dele viver ao lado do pai. No início tudo parecia bem entre eles, até que o comportamento do jovem passou a ser outro. A mudança foi depois de conhecer o vizinho apontado como perigoso. Essa casa que está vazia fica no mesmo terreno onde mora o pai do Matheus. Eles são inquilinos aqui e vizinhos de porta. Para você ter uma ideia, essa parede aqui é a do quarto do Matheus. A família que morava nessa outra casa se mudou no mesmo dia do sumiço do rapaz. Até aí poderia ser apenas uma coincidência. Só que o pai do Matheus não acredita nessa hipótese. E ele tem um motivo para pensar nisso. É que no mesmo dia do sumiço, o Matheus contou para o pai que o rapaz que morava aqui com a mulher e os 2 filhos tinha se envolvido em um furto na região. O Matheus era testemunha do crime. Por isso, o medo do pai do jovem é que o rapaz que se mudou daqui tenha ligação direta com o desaparecimento do Matheus. O jovem seria uma testemunha que poderia colocar o vizinho atrás das grades. Ele poderia ser uma testemunha desses crimes a ponto de incriminar essas pessoas? Sim. Um arquivo de informações perigosas. Sim. No dia do sumiço, Matheus estava bastante ferido. O machucado chamou a atenção do colega de trabalho. Ele chegou meio machucado, mancando, sabe? Nesse dia ele já estava ferido. Eu acho que tem mais coisa aí, viu? Tá mancando? O pai não tá contando a verdade. A família acredita que a agressão foi um recado. Matheus deveria ficar calado sobre o possível crime que testemunhou. O senhor acha que essa família tem envolvimento com o sumiço do seu filho? E eu, depois disso daí, sei lá, eu acho que sim. Essa família poderia ficar com medo do seu filho contar para a polícia? Sim. O Matheus morava há pouco tempo aqui na cidade, por isso conhecia apenas o bairro onde fica a casa do pai dele. Era por aqui que ele costumava circular a pé, sempre na companhia do cachorrinho de estimação. Para ir para outras regiões, era sempre na companhia do pai, naquele furgão da família, já que os dois trabalhavam juntos, fazendo pequenas reformas. Nesse tempo, o Matheus não conseguiu nem fazer novas amizades aqui em Sorocaba. Tinha apenas uma pessoa mais próxima. Era o vizinho que morava no mesmo terreno com a família, a mulher e os 2 filhos. Só que eles foram embora daqui no mesmo dia do sumiço do Matheus. O rapaz, o vizinho, tinha sido acusado de um crime. E o Matheus seria a testemunha de tudo que aconteceu envolvendo o furto aqui no bairro. Com medo, seu Valdemir prefere manter em sigilo a identidade do vizinho.
Ele conta que o rapaz chegou a danificar o carro da dona das casas quando ela foi cobrar o aluguel. O pai de Matheus quer que a polícia investigue o comportamento do vizinho e descubra para onde ele foi depois da mudança repentina. Ele não tinha noção do perigo. Não. Não. Até porque veio do interior e talvez não tenha a maldade para perceber o perigo disso. Não. Não tinha isso daí, eu tenho certeza que ele não. Esse aqui é o cachorrinho de estimação do Matheus. Ele adotou a Pretinha assim que chegou a Sorocaba há cerca de 6 meses. Os dois passaram a ser amigos inseparáveis. Para todo lugar que o Matheus ia, a Pretinha ia junto. Ele até arrumava confusão com o segurança do mercado, porque fazia questão que a Pretinha entrasse com ele para fazer as compras. O detalhe é que no dia do sumiço, por volta de 7h30, 8 horas da manhã, o pai percebeu que a Pretinha também tinha sumido aqui do quintal. Ele logo imaginou que os dois estariam juntos. Só que cerca de 2 horas depois, ainda pela manhã, a Pretinha voltou para casa. Quando o pai do Matheus percebeu, ela estava ali em frente ao portão. Por isso, eles não entendem o motivo de a Pretinha ter voltado para casa sem o Matheus. O vizinho matou ele e Isso jogou no alerta lugar. de que algo grave possa ter acontecido com ele. Todo lugar que ele sai a pé, a cachorrinha vai com ele. Ele vai no Taos, vai no outro mercado para se tentar tudo, e a cachorrinha vai atrás dele. Você entra no mercado, ele até... São inseparáveis. Isso. E a cachorrinha, ele já teve problema lá no Taos, lá, porque os seguranças barraram ele por causa da cachorrinha. E ele ama essa cachorrinha. Sim, ele deixa o irmão. E a cachorrinha sumiu com ele. Sumiu a hora que ele saiu de manhã, sim. Só que naquele mesmo dia... Ela voltou. Então a cachorrinha deve saber Que onde horas? ele tá. Entre 11 horas, 10h30 e 11 horas. Voltou sozinho e deitou aqui e ficou tranquilo. E eu achei, falei, bom, ele voltou, ele tá aqui por perto. O que eu acho estranho é que se eles são inseparáveis, por que a cachorrinha voltaria sozinha? Ou ela voltaria apenas com ele, ou permaneceria ao lado do seu filho em qualquer lugar. Sim. O que leva a crer que algo aconteceu com ele, ou que alguém deu o jeito de mandar a cachorra embora. Depois foi passando os fatos que eu comecei a achar isso estranho. Então eu falei, bom, ele não tá aqui mais. Ó, Quase uma semana depois do sumiço, o pai do jovem já não sabe mais a quem recorrer em busca do filho. A sua certeza é que seu filho não está bem, Não, que ele precisa de ajuda. precisa de ajuda. E o primeiro passo... o Deus o livre guarde, deve Posso ser que o encontrar vizinho você aqui? matou ele. Resgatar ele. O senhor acredita que ele está sendo mantido em algum lugar por pessoas perigosas? Eu acredito, sim. Eu acredito que ele não está mais entre nós. Resgatar ele, eu quero ajudar ele, eu tô... Que a cachorra voltou. E a vida parou, gente. Então, não aguento mais andar, não aguento mais... Então, a minha vida acabou depois que ele desapareceu. O senhor já foi a todos os lugares? Já fui a todos os lugares. O senhor chega a perder a esperança? Não. Esperança eu nunca perdi. O senhor precisa resgatar o seu filho. Preciso. O senhor não vai medir esforços para isso. Não. Isso pode ter certeza. Bom, a gente segue acompanhando o desaparecimento dele, me parece grave. Se você tiver qualquer informação, procure a polícia. Eu agradeço a entrevista do seu Valdemir. Nós vamos até encontrar uma resposta. Algumas regiões do país ficam com a programação local. Para vocês, até amanhã.